Glória a Deus, pode tomar seu assento. Quero convidar o Felipe, que vai estar ministrando uma palavra poderosa. Aleluia. Estenda suas mãos para o Felipe aqui, vamos orar pela vida dele. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós abençoamos a vida do Felipe. Guarda a sua mente, guarda a sua vida, guarda seus filhos, sua esposa, suas finanças. Quero declarar que ele é um canal desobstruído de vida, de unção e de graça, e que de fato o Senhor use ele de maneira poderosa através da sua palavra, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Essa bateria vai até o fim? Mesmo vermelha? Se não, é melhor trocar agora do que no meio da palavra. Amém. Enquanto os irmãos vão preparando uma bateria ali ou um outro microfone. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? O pastor Fábio me deu o privilégio de compartilhar uma palavra de Deus com você. Estávamos lá na imersão de pastores e obreiros nesse final de semana. E ele me deu de fato é um privilégio poder compartilhar com você aqui algo que Deus quer falar com a igreja. Amém? Eu quero só reforçar um recado que o Alisson deu. Eu quero convocar você para vir terça ou domingo fazer os nossos cursos. Na próxima semana agora, essa semana na verdade, né? Domingo, primeiro dia da semana. Terça-feira, nós começamos o curso de maturidade CTL. E no domingo, para quem não pode fazer as terças, faça no domingo. Amém? Eu quero compartilhar com você hoje sobre uma vida inabalável. Mas eu quero deixar muito claro para você, não existe mágica nisso. Não existe mágica. Uma vida inabalável é um caminho. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem nunca fez o curso de maturidade no Espírito? Levanta a sua mão para eu saber. Levanta bem alto, só para eu ver. Amém. Quero convidar você. Terças-feiras, 19h30, ou se você não pode às terças, que você faça aos domingos, às 3 horas da tarde, já fica para o culto. Ok? E também tem o curso de CTL. Quem aqui, se você também não fez maturidade, tem problema. Não. Quem não fez o CTL ainda, levante a mão. Quero convocar você, por favor, venha fazer os cursos. Amém, meus irmãos? Eu vou falar um pouco mais disso durante aqui, mas o link está com o seu líder de célula para ele fazer a sua inscrição, ok? Jesus falou duas coisas: errais e não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, isso fala de uma vida de oração, mas fala de uma vida também de conhecer a palavra. Conhecer a palavra de Deus. E eu vou falar um pouquinho mais durante a ministração, mas eu quero pedir para você, por favor, ao final do culto, procure o seu líder de célula, peça para ele fazer a sua inscrição, e não deixe que nada paralise você de estar aqui. Amém? Quero pedir para os irmãos se assentarem, ok? Não fiquem andando pelos corredores. E o que eu quero compartilhar com você hoje, sabe, existem palavras de ensino, existem palavras, são pregações, sermões, para edificar você, mas hoje eu quero compartilhar com você, além de uma palavra, obviamente, mas eu quero compartilhar com você uma unção e um espírito, que vai, para você que quer receber hoje, para você que crê que pode receber hoje, você vai sair daqui e a partir de hoje você vai viver uma vida inabalável. Amém? Abre aí, projeta para mim, Mateus 10:41. Ainda não é a minha palavra. Você precisa entender essa importância. E eu quero te pedir atenção no que eu vou compartilhar com você. A Bíblia diz o seguinte: quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá um galardão de justo. Sabe o que isso quer dizer? Quando você abre o coração para receber de quem está ministrando a sua vida, algo da parte da vida dele é transferido para você. E quero começar dando meu testemunho para você. Eu me converti faz 16 anos, acho que é isso, 16 anos. E na verdade,
Hoje de manhã, quando eu acordei meditando sobre essa palavra, eu estava pensando, e o Espírito Santo me trouxe à memória muitas coisas que eu passei. E muitas coisas que abalaram profundamente a minha vida. Antes de eu me converter, era alguém extremamente abalável. Você jovem, você adolescente, deixa eu te dar um recado aqui. Não é um recado da parte de Deus, não, é um recado da minha parte. Valorize a igreja que você congrega. Valorize os líderes que você tem. Valorize seus discipuladores, seu obreiro, seu pastor. Sabe por quê? Eu vivi uma juventude com uma vida extremamente abalada. Os meus pais se divorciaram quando eu tinha 6 anos de idade. Eu fui morar com meu pai, com a minha avó, vim morar aqui na Zona Leste. E foi algo que na verdade eu não percebia, mas mesmo na minha infância, eu me fazia de alguém muito firme, mas dentro de mim eu era alguém muito abalado. E quando eu comecei a me relacionar com a Tati, eu tinha lá 16 anos de idade, ainda não conhecia o Senhor, e aí que a minha vida piorou. Por que acontece? Eu já não dava conta de mim, imagina de mim agora de uma namorada. Por isso que você, jovem, adolescente, tem que pensar em namorar não, você tem que pensar em viver uma vida inabalável. Depois vai ser a consequência você viver uma vida exitosa no seu casamento. E aí, nós fomos morar juntos, nem casar nós fomos morar juntos. E aí a minha vida, queridos, deixa eu falar para você, a Tati já teve desejo ali de se matar. Por conta do nível de vida que nós vivíamos. E eu, desgostoso da vida, muitas vezes desgostoso do trabalho, desgostoso no casamento, desgostoso de tudo até quando eu me converti. E a partir dessa conversão, o Espírito Santo veio trabalhando na minha vida e veio transformando a minha vida. E hoje o que eu quero compartilhar com você é um compilado em 40 minutos, eu vou tentar fazer isso, de 17 anos de vida cristã. Por isso que eu estou falando que eu vim aqui sobre você liberar um espírito hoje. Eu vim aqui liberar uma unção, que Deus veio construindo na minha vida, para eu me tornar alguém inabalável. E eu quero te dizer mais uma coisa, o ano passado foi um ano muito duro para mim. Porque foi um ano que financeiramente passamos muita pressão, as circunstâncias em volta foram muito pressionadas. Foi um ano que, na verdade, os 2 anos, ano passado e retrasado, onde nós descobrimos a questão do nosso filho Heitor. Eu tenho um filho, para quem não sabe, eu tenho 4 filhos, e um dos meus filhos, o Heitor, ele é especial, ele tem autismo. Então foi um ano de muita pressão. Por quê? Porque é meu filho, e eu queria vê-lo se desenvolver, e nós passamos, como família, muita pressão. Não dava certo a questão das terapias, e a gente não sabia como lidar com esse mundo, não sabia ainda como lidar com o Heitor, não sabia como lidar com esse contexto, e não é só ele. Eu tinha uma filha mais nova, que é a Alice, uma filha mais nova, que nós precisamos suprir, tenho 2 filhos mais velhos, um já na fase da juventude, outro na fase da adolescência, que como pai a gente tem que saber lidar e controlar e lidar com tudo isso. E aí o Heitor exigindo mais atenção, e meus filhos nunca me cobraram nada, mas obviamente, quando você vê um talvez ali com um problema na escola, o outro com dificuldade em outra parte e tal, você como pai, como mãe, você fica pressionado. E eu me sentindo pressionado por todos os lados. E aí em abril do ano passado, a minha sogra, ela teve um AVC. E aí a minha sogra precisava de amparo, de cuidado. E a melhor estrutura, o melhor local para ficar era a minha casa. E aí eu levei uma senhora acamada, doente, para morar na minha casa. E ali naquele processo de cuidar de um idoso, de cuidar da esposa, mais 4 crianças, entre essas 4 crianças uma especial, mais trabalho, mais ministério, eu vou falar também mais um pouco disso na palavra, veio o desafio de seguir a rede. Nós tínhamos um alvo. Comecei o ano falando, nós vamos chegar a 100 membros. Final do ano, na verdade, 2021. Os irmãos abraçaram comigo, mas presta atenção, se uma célula de 10 pessoas dá trabalho, imagina uma rede de 100 membros.
E aí tudo isso me pressionando, tudo isso gerando circunstâncias para eu me abalar, mas eu permanecia inabalável. Os irmãos que fizeram o curso de casais conosco, testemunharam, testificaram isso. Muitas e muitas e muitas aulas, nós demos, a minha esposa e eu ficamos responsáveis pelos cursos de casais, os 2 semestres. Muitas e muitas aulas, nós viemos em meio de dificuldades e pressões, mas chegamos. E aí pressão financeira por conta de questão de pagar tratamento de editor à parte, e uma série de questões envolvidas, tudo isso pressionado ao mesmo tempo. Mas ainda assim eu me mantia firme, inabalável. E aí em outubro foi um mês muito duro. Porque nesse ínterim minha avó morava no interior, e eu morava lá em Sertãozinho com a minha irmã, e minha avó já tinha 90 anos, começou a dar muito trabalho. E a minha irmã precisava de ajuda, ela falava comigo, aquilo angustiava o meu coração, e eu não tinha como ajudar, da forma como eu gostaria, da forma como eu queria, tudo aquilo me pressionava. E eu pensando, como eu posso ajudar, tudo isso gera pressão. E aí a minha irmã decidiu, eu vou morar em São Paulo. E ela veio com a minha avó, e aí em outubro de 2022, no começo do mês, a minha sogra faleceu. E isso gerou uma pressão familiar também, porque a minha sogra foi morar na minha casa, em virtude de uma questão, por conta de contexto familiar, e eu que já estava pressionado financeiramente, tive que desembolsar valores financeiros ainda mais altos, por conta da minha sogra. E aí essas questões foram me pressionando, mas eu me mantive inabalável. E ela faleceu no começo de outubro. E aí chegou no final de outubro, a minha avó faleceu. A minha avó, como eu falei para você, meus pais se separaram e eu fui morar com ela. Então a estima que eu tinha com a minha avó era como se fosse minha mãe. Eu fui criado com ela. E no meio de tudo isso, as coisas acontecendo. Trabalho acontecendo, casamento acontecendo, a vida da igreja acontecendo. Eu tendo que lidar com tudo isso. Mas eu permaneci firme e inabalável. E tudo isso foi construindo na minha vida algo que eu quero liberar sobre a sua vida hoje. Deus trouxe para mim uma medida de revelação e unção e um espírito inabalável. Felipe, mas você é muito arrogante falando isso. Eu não estou falando que eu não passo problema. Também não estou falando que eu não fico triste. Eu também não estou falando que não tem dias que talvez eu acordo angustiado. Mas os dias que eu acordo angustiado, eu faço como Jesus fez. Eu vou até Deus, oro até a angústia sair. Depois que a angústia sai, eu permaneço na posição. Felipe, o que quer dizer que é inabalável? Inabalável é quando você não quer desistir daquilo que é proposto para você fazer. Então, por exemplo, muitas vezes, você que é jovem, talvez, está lá na tua casa. Aí fala, não dá conta, eu vou sair de casa. Eu só não saio de casa porque eu não tenho dinheiro para me sustentar. Você está abalado. Você é casado. Fala, eu só não divorcio porque, olha, você vai estar tudo abalado aí. Não, na verdade, eu estou com um problema financeiro, eu só não vou lá, não faço o que não deve lá, porque, você está tudo abalado. Porque você abre mão de princípios e coisas que são confiadas a você fazer, porque você está abalado. Mas não. Que em nome de Jesus assim seja a minha vida toda. Mas Deus vem construindo isso na minha vida. E hoje eu quero compartilhar com você. E quem me receber no caráter do profeta, vai receber a unção do profeta hoje, em nome de Jesus. Quantos abrem o coração para receber em nome de Jesus? Abre aí, Hebreus, capítulo 12, verso 28. Eu não tenho tempo de ler todo o texto, eu vou ler só o último versículo. Por isso, recebendo nós um reino o quê, irmãos? Apóstolo não, né? Eu creio algo que eu não tenho que compartilhar. Mas o escritor de Hebreus diz, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. E tem gente que ainda quer viver na lei. A Bíblia diz claramente, retenha a graça, retenha o que é a favor e merecido. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a Tua palavra.
E eu peço ao Senhor que nos dê espírito, ó Deus, de revelação, clareza, entendimento daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amados, a Bíblia diz o seguinte, lá em João, capítulo 10, verso 10. Jesus falou a seguinte afirmação: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É a segunda parte aqui do versículo. Por quê? Porque nós somos bereanos, tem que conferir com a palavra. Quem sabe o que é bereano? Vem no curso de maturidade que eu te explico, segunda e terça-feira. Bereano era um povo que o apóstolo Paulo estava ministrando e ele conferia com as escrituras tudo que o apóstolo Paulo falava. Então eu pedi para os irmãos da projeção projetar para você conferir o que eu estou falando. Mas depois eu mando o esboço e você pode conferir também na sua Bíblia. Então, meus irmãos, Jesus falou que ele veio para que tenham vida, e vida é abundante. Então você tem 3 classes de pessoas. Você tem pessoas que não têm vida, você tem pessoa que tem vida, e você tem pessoa que tem vida abundante. Mas Jesus falou que ele veio para dar a vida, e a vida abundante. O que isso quer dizer? Eu vou te dar um exemplo natural do que Jesus quer dizer. Então, por exemplo, vamos supor que hoje, à noite, você gostaria de sair após o culto para comer pizza. Mas você não tem condição de comer pizza. Isso é a pessoa que não tem vida. Agora, pode ser você olhando aí para sua carteira, tudo mais, você fala, não, eu tenho condição de comprar uma pizza ou algumas pizzas para mim e para minha família. Isso é vida. Agora eu vou te falar o que é vida abundante. Vida abundante é quando você tem o recurso, você tem algo na sua vida para comprar a pizza para você, para a tua família, para chamar os seus familiares e mais 3 irmãos da célula para você pagar a pizza para eles. Porque essa é a medida. A vida abundante é aquilo que você não tem só para você, é aquilo que você tem para você e também tem para os outros. Fala para o seu irmão, você é abundante, paga a pizza para mim, irmão. Fala para ele. Aleluia. O povo gosta de pizza mesmo. Então o que acontece? Jesus falou que nós devemos ter uma vida abundante. Quantos dizem amém? Jesus, ele não é só o caminho. E Jesus não é só a vida. Jesus também é a verdade. Lá em João capítulo 14, verso 6, a Bíblia diz que Jesus falou o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus não é só o caminho, e Jesus não é só a vida, Jesus também é a verdade. Então, preste atenção, não combina com uma vida abundante, porque se Jesus falou que ele veio para dar uma vida abundante, é porque nós já temos acesso a uma vida abundante, amém, meus irmãos? Amém mesmo? Você está comigo ou está no WhatsApp? Hein, jovens? Vocês estão comigo ou estão no WhatsApp? Estejam comigo. Prometo, em 40 minutos não vai acabar a sua vida. Você pode parar o WhatsApp, tenho certeza disso aí. Acredite em mim. Só se Jesus voltar, que eu já não sei a hora. Mas então, preste atenção. Uma vida abundante, ela não combina com emoções abaladas. Uma vida abundante não combina com uma casa sem paz. Uma vida abundante, ela não combina com uma vida que parece uma montanha russa. Hoje está maravilhoso, amanhã está uma tragédia. Hoje está tudo bem, vamos ganhar, a minha célula vai ganhar o bairro todo. Amanhã, nem no culto eu venho. Vida abundante não combina com isso. Vida abundante combina com crescimento constante. Combina, na verdade, a vida abundante combina com uma vida inabalável. E Felipe, como que eu experimento uma vida inabalável? Como que eu faço, já que Jesus é a verdade, como que eu faço para desfrutar daquilo que é a verdade de Deus na minha vida? Romanos capítulo 12, verso 2 diz o seguinte. Projeta para mim aí, Romanos 12, 2. Com certeza você sabe de cor, mas eu vou te ajudar. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Quem é que te transforma, meu irmão? É você mesmo.
Tem gente que ora para Deus transformar ele, quero falar, Deus não vai te transformar. Deus fala através da sua palavra, ela transforme-se. Mas não é pelo seu poder. Olha a forma que Jesus faz. Pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis. Quantos aqui já foram lá no sítio da igreja? Quantos aqui já comeram bolo de ganache e chocolate lá? Você está vendo que até manifesta. Por que eles já manifestam aleluia? Porque experimentou. Eu posso te explicar os ingredientes, como que faz, como que é, mas não adianta. Você não vai saber o quão bom é, enquanto você não experimentar. O Alisson pagou um bolo para mim poderoso ontem. E já pegou do jeito que eu gosto. Vai andar comigo sempre agora. Por quê? Porque nós experimentamos. E como que eu experimento então a vontade de Deus? Me transformando. E como que eu me transformo? Renovando a minha mente. A minha forma de pensar. A forma como eu olho para as coisas. A forma como eu olho não tem a ver com o olho natural. A forma como eu olho tem a ver com aquela música que nós cantamos. Com os olhos do meu coração. O pastor ministrou semana passada sobre Bartimeu, que ele era cego e conseguiu ver Jesus, sendo que todo mundo que não era cego não o via. Então, meus irmãos, eu e você consegue entender a importância do curso, por exemplo? O curso foi feito aqui no nosso meio para ajudar você e eu a renovarmos a nossa mente. Mas eu vou falar mais sobre isso. Só que tem gente que só de eu falar que você pode viver uma vida inabalável, ele já tem a seguinte frase na mente dele: eu não consigo. É que eu não sou assim. Não, comigo não dá. Comigo não é possível. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Olha o que diz Lucas 1,37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Presta atenção. Deus tem uma vida inabalável para você. E não é algo que ainda vai acontecer, é algo que Jesus já fez, é algo que Deus já liberou, e a partir de hoje você vai aprender e nunca mais vai ficar abalado na sua vida, amém, meus irmãos? Então, a primeira coisa que eu preciso aprender, como então que eu vivo uma vida inabalável? Então, para te explicar isso, eu tenho que ir lá no começo. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, verso 1, nós vamos ler do 1 ao 4. Gênesis 3, verso 1. Preste atenção. Olha o que diz a palavra de Deus. Acompanhe aqui a leitura. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerei de todas as árvores do jardim? Respondeu-lhe a mulher aqui é Eva: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Para aí, presta atenção. Deus liberou tudo para eles. Eles tinham uma vida abundante, inabalável. Adão e Eva tinham essa vida inabalável. E a Deus só deu uma ordem. Qual era a ordem que Deus deu para Adão e para Eva? Não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore do meio do jardim. E quem está falando aqui foi Eva. Então Eva entendeu a mensagem de Deus, sim ou não? Sim. Eva compreendeu, recebeu a palavra de Deus. E quando ela recebeu a palavra de Deus, ela creu e obedeceu, sim ou não? Sim. Mas olha o que aconteceu no verso 4. Verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Preste atenção no que aconteceu aqui. Felipe, o que abala a minha vida? Então preste atenção, lá no Éden, Adão e Eva ouviram a palavra de Deus para eles, creram na palavra de Deus e abraçaram. Mas veio uma afirmação da serpente. A serpente aqui é o diabo. A representação do diabo. Na verdade, era o próprio diabo. Você aprende no seminário isso depois. Mas olha o que a serpente disse: é certeza que se você comer, você não vai morrer. Então Deus falou: não come,
porque você vai morrer. A serpente falou, come, porque você não vai morrer. O que aconteceu? Na hora que a serpente falou isso, ouça, o que faz a nossa vida inabalável? Abalável. A serpente gerou na Eva algo chamado dúvida. Dúvida. A base, na minha vida e na sua, de qualquer área que nós vamos estar abalado, se chama dúvida. Então, quando a dúvida entra, ali abalou. Por quê? Porque quando Deus disse, essa foi a palavra, Eva entendeu, e ela ia seguir com aquilo, mas do outro lado veio a serpente, e colocou lá uma dúvida. Quantos aqui tem uma palavra de Deus para a tua vida? Pode ter certeza, a serpente veio e falou o contrário para você. Sabe o que acontece, meus irmãos? Quando entra a dúvida, quando a interrogação vem na nossa vida, nós nos tornamos pessoas abaláveis. Por quê? Porque é impossível viver uma vida inabalável se você não tem segurança. E o que nos traz segurança é a verdade. O que nos traz segurança é aquilo que de fato Deus falou e é a verdade. Mas quando o diabo entra com uma dúvida, acabou. Então você está lá numa célula, você está lá, você vem cultuar, você está servindo a Deus. Aí de repente acontece um problema na tua vida, aí o diabo vem com essa palavra para você. Coloca alguma dúvida. Na hora que ele coloca a dúvida, ele não precisa... Ouça o que eu vou te falar. Quando o diabo coloca uma dúvida na sua vida, não precisa fazer mais nada. Você desmorona sozinho. Sozinho. Teve um dia... Não, isso aí eu falo um pouco mais à frente. Então, o que acontece? Aconteceu isso. Eva duvidou. Depois que ela duvidou, nós sabemos. Ela comeu do fruto e deu para Adão. Ali o pecado entrou. E agora eu e você temos esses problemas aí que a gente arruma briga com todo mundo. Fala para o seu irmão, não briga comigo não, irmão. Não briga comigo não. Porque ali entrou o pecado. Mas preste atenção. Jesus falou que ele veio para nos dar vida e vida. Vida e vida. Abre a Bíblia aí, Mateus capítulo 4, verso 1. O que aconteceu, meus irmãos? Aconteceu a mesma coisa com Jesus. Mas não foi no jardim. Jesus ele veio em forma humana. Sem pecado. E andou aqui na face da terra. Para que acontecesse a mesma coisa. Vamos ler? Mateus 4:1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Quem que apareceu para Jesus então, meus irmãos? Quem foi que apareceu para Eva falando dúvidas e mentiras para ela? E quem que agora apareceu para Jesus em Mateus capítulo 4? Você está vendo que é a mesma coisa? Preste atenção. Próximo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Olha aí, você não aguenta 40 horas. Fala para o seu irmão, semana que vem tem jejum, irmão. Eu vou olhar bem para o teu rosto aqui, eu vou ver quem que vai estar aqui no jejum ou não. O que é teve fome? Preste atenção, volta aqui. O que é teve fome? Teve fome fala de vulnerabilidade. Sabe aquele dia que você está sensível? Você está vulnerável? Aquele dia que as coisas parecem que não estão bem? Foi o dia que você deu a ênfase em algo que é problema? O que aconteceu? Essa é a questão do teve fome. Jesus, depois de jejuar, estava vulnerável. E olha o que aconteceu, verso 3. Então disse o tentador, aproximando dele, se lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em... Falar uma coisa para você, se você tem poder de transformar a pedra em pão depois de jejuar 40 dias e alguém dá um incentivo, o que acontece? Filho, você não dá conta de fazer regime se alguém te convida para churrascaria. Amanhã eu começo o regime. Amanhã eu começo. E aí, Jesus estava vulnerável. E a mesma proposta... Deus tinha falado com Jesus no capítulo anterior, depois nós vamos ver. A mesma proposta o diabo fez.
Mas olha o que Jesus respondeu. Isso aqui é uma chave espiritual para você que eu vou compartilhar agora. Não perca o que eu vou te falar agora. Verso 4. Jesus, porém, respondeu. O que Jesus respondeu, meus irmãos? O que Jesus respondeu? O que Jesus respondeu? Jesus respondeu, sai que eu sou crente da videira. Jesus respondeu, para que eu sou líder de célula agora. Agora eu sou discipulador, você não mexe comigo. Foi isso que Jesus respondeu? Jesus falou, arreda Satanás, foi isso que ele falou? Jesus falou, está amarrado no meu nome. Foi isso que Jesus falou, meus irmãos? O que Jesus respondeu? Fala para o teu irmão o que Jesus respondeu. Olha o que Jesus respondeu. Está escrito. Sabe qual que é o grande problema de uma vida que eu e você temos, que ela é abalável? Nós não sabemos o que está escrito. Jesus é o Filho de Deus, veio sem pecado, e para lutar contra o diabo, ao invés de ele fazer qualquer coisa, falar qualquer coisa, ele se posicionou e falou o que estava escrito. Você entende a importância, por exemplo, de você fazer o curso? De você ler a palavra de Deus? Que ser crente não é pertencer a uma célula. Ser crente é saber o que está escrito. Para você viver uma vida inabalável, você precisa saber o que está escrito. Porque a dúvida vai vir sobre a sua vida todos os dias. Estou falando para você, mentiras do diabo vão vir na sua vida, dúvidas vão vir, mas como que você vai ficar inabalável? Quando você souber o que está escrito a seu respeito. E aqui é a tentação do corpo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas aí não parou aí. O diabo ainda foi tentar Jesus na questão da alma. Próximo versículo. Então o diabo levou a cidade santa e colocou no pináculo do templo. Próximo versículo. Ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo. Porque está escrito, até o diabo sabe a palavra e você não vem fazer o curso. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Próximo. Respondeu Jesus. O que Jesus respondeu, meus irmãos? Também está escrito. Para de cair em conversa de gente da internet. Se valorize, você não sei o que lá, balela, você tem que saber o que está escrito. Eu não tenho nada contra curso de internet, a grande questão é que você acredita neles. E não acredita no que está escrito. O Criador de todas as coisas. A Bíblia diz lá em Colossenses que Ele criou todas as coisas. Quando Ele for guerrear com o diabo, Ele falou, está escrito. Mas você não, você quer fazer um curso para aperfeiçoar a tua alma. O ungido, o escolhido, o Cristo. Quando foi guerrear com o diabo, falou, está escrito. Você e eu queremos fazer diferente e quer viver uma vida inabalável. Não tem como, vai abalar. Presta atenção. Vamos supor, hoje é domingo. Você veio aqui, louvou a Deus. Segunda-feira, você está lá orando, declarando as coisas da sua vida. Aí na terça-feira você vem, vai lá e jejua, porque você está mal. Aí na quarta-feira você tem discipulado. Quinta-feira os adultos vão lá na célula. Sexta-feira você vem e recebe oração de outra pessoa. E o diabo está lá te acusando, abalando a tua vida. Essa vida, eu cansei dessa semana já. Eu já cansei de ser crente uma semana. Mas sabe o que acontece? Quando você sabe o que está escrito, acabou. Você sabe o que está escrito hoje, você sabe o que está escrito amanhã, você sabe o que está escrito depois, e você tem uma vida inabalável. Você vai parar de ser um crente que vai ficar implorando a oração dos outros, e você que vai orar pelos outros agora. Nada contra a oração, pelo amor de Deus. Você recebeu a oração é de Deus, pede ajuda, mas entenda. Junto com a oração, Jesus falou, vocês erram em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Próximo. Levou ainda o diabo um monte alto,
e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Olha qual que é o final que o diabo quer que eu e você estejamos: em adoração a ele. Olha o que Jesus respondeu. Então Jesus ordenou: retira-se de Satanás. Por quê? Porque está escrito. Pergunta aí para o teu irmão: eu vou te ver no curso terça-feira da semana que vem? Pergunta para ele. Meu irmão, minha irmã, presta atenção, eu estou aqui com um encargo por você. Eu estou aqui te falando algo que aconteceu na minha vida. Ouça, ouça, ouça. A única coisa que me fez permanecer não foi o ministério, não foi meu casamento, não foram os meus filhos, não foi a minha responsabilidade, não foi o quanto eu sou um adorador. O que me fez permanecer foi saber o que está escrito sobre a minha vida. Então você quer ser alguém inabalável, você precisa declarar, confessar, ter convicção, abraçar o que está escrito sobre você. Porque Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a verdade é o que vai te fazer uma vida inabalável. Tudo que é abalável tem mentira ou tem dúvida. Felipe, então como que eu faço, resumindo, para ter uma vida inabalável? Você e eu, nós precisamos identificar as dúvidas e as mentiras do diabo, tirar elas e colocar a verdade de Deus. Quando você coloca a verdade de Deus, acabou. O diabo não tem mais como abalar você. Não tem como. Você se torna alguém inabalável. Você se torna alguém que permanece naquilo que Deus chamou você para fazer. Não é pela força de vontade, não é pelo quanto você ama a Deus, não é pelo quanto nada. É quando a verdade de Deus entra, quando a verdade entrou, aquilo te estabiliza e te mantém inabalável. Amém, meus irmãos? E agora eu vou encerrar falando 3 verdades. As 3 verdades que vão te fazer uma vida inabalável. Quantos querem saber qual é a verdade? Hoje nós vamos tirar as mentiras do diabo e vamos colocar as verdades de Deus. Amém? A primeira coisa que nós precisamos saber para ter uma vida inabalável, precisamos saber a nossa identidade. Você vai fazer uma duplinha aí agora, o irmão, não precisa ficar de pé não, vai fazer uma duplinha. E com apenas uma definição, você vai falar quem você é. Você vai falar o seguinte: eu sou, e aí você fala a definição que você tem de você. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Era uma só. Tá bom, olha aqui para mim. Me fala aí. O que seu companheiro de dupla aí falou? Que ele é o quê? Como? Fala. Filho amado, que mais? Escolhido. Filho de Deus. Quem mais? Como? Feliz. Amado. Vencedor. Fortificado. Que mais? Inabalável, amém. Que mais? Filho amado, amém. Presta atenção. Tá bom, já compartilhei com você. Olha aqui. O que você falou agora é o que você definiu de identidade sobre você mesmo. Mas eu quero te falar qual que é a verdade, porque talvez você não definiu a identidade correta. Jesus é a verdade. Então, quem vai falar a verdade para nós é a palavra de Deus, amém, meus irmãos? Então, muitas pessoas, elas se definem pela sua profissão, pela sua posição, pelo seu status, por alguma condição que ela está. Então, eu quero te falar algumas coisas que você, primariamente, não é. E que você se define, e que eu me definia também. E isso tudo é abalável. O que eu vou falar, dar alguns exemplos. Você está preparado para ouvir essa palavra?
Mas a palavra é alimento sólido, filho. Muitos se definem assim: eu sou o pai, eu sou mãe, eu sou marido, eu sou esposa, eu sou líder, eu sou engenheiro, eu sou advogado, eu sou empresário, eu sou alto, eu sou baixo, eu sou bonito, eu sou forte, eu sou feliz, eu sou feio, eu sou elegante, eu sou evangélico, eu sou crente. Quero falar, tudo isso são responsabilidades, atribuições que são importantes, mas não é o que a Bíblia diz que você é. Não é. E tudo que eu estou te falando é abalável. Vou te dar um exemplo. Eu sou pai. Uma das coisas que eu peço para Deus é para nunca enterrar um filho meu. Mas vamos supor que eu tenha um único filho. Se esse filho morrer e eu estou aqui na face da terra, eu deixei de ser pai. Se a minha identidade está nisso, abalou. Ano 2019 ou 2020, o pastor Fábio precisou fazer uma reestruturação aqui na igreja. E ele conversou comigo e com o Note. Falou: irmãos, vocês estão na posição de discipuladores, eu preciso que você vá para uma outra posição de líder de célula, porque é necessário aqui para a igreja. Eu fui em paz. Porque a questão é que eu não sou um discipulador. Essa não é a minha identidade. Essa não é a base da minha vida. Eu, por exemplo, trabalho com TI. TI é uma das profissões mais dinâmicas que tem. Aí hoje o cara vira e fala assim: eu sou desenvolvedor de TI. Aí daqui a pouco ele vai ter que trabalhar com servidor. Já mudou de novo. Aí hoje ele tem uma profissão, uma carreira. Aí ele fala: não, eu vou ser mais advogado, agora eu vou ser empreendedor na área de vendas. Então mudou, porque todos esses títulos, status, posições, essas coisas, eu não estou falando que não são importantes, mas elas não podem ser a base da sua identidade. A minha esposa, eu sou o marido dela, ela é minha esposa. Se eu falecer, ela não é mais esposa, só se ela casar de novo. Você precisa entender, isso não pode ser base da tua identidade. Isso não pode ser alicerce para o que você constrói a tua vida. Tudo isso é bom, mas se você colocar a tua identidade em cima disso, você vai ser abalado. Quantos pais ficam depressivos porque os seus filhos de fato não respondem como deveria? Aí ele fica mal porque a identidade dele é ser pai e ser mãe, mas essa não é a verdade da Bíblia sobre ele. Quantos cônjuges ficam em crise profunda por conta do seu casamento? Porque, na verdade, o único valor, o único lugar onde ele põe a identidade é no casamento. Quantos empresários falem e muitas vezes se matam? Outro fala, ele fala: eu sou rico. Aí quando ele perde o dinheiro, quer se matar. Por quê? A identidade dele não é aquela. Colocou a identidade dele em lugar abalável. Mas Felipe, qual que é a nossa identidade? Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, verso 12. Projeta para mim. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Sabe, tem curso para ser marido, para ser esposo, para ser empresário, para ser funcionário, para ser tudo. Só não existe curso para ser filho. Porque filho nós temos que aprender com Jesus Cristo. O maior título, a maior posição, o maior status, o maior privilégio, a maior confirmação de quem você é, está na palavra de Deus. E a Bíblia diz que você tem que ser chamado, e eu tenho que ser chamado de filho de Deus. Não tem outra identidade que você pode colocar no lugar. Tudo que você colocar no lugar de ser filho de Deus vai ser abalado. Por quê? Porque Jesus, ele saiu da sua glória, veio em forma humana, viveu sem pecado, morreu na cruz do Calvário, para que eu e você fôssemos chamados filhos de Deus. E isso hoje é rejeitado.
Os crentes querem ter o título de líder de louvor, ministro do não sei o que lá, o apóstolo do não sei o que, menos de filho de Deus. O pastor falou, não pode ser mais, eu preciso que você vá em outra coisa, não é mais discipulador. Tá bom, é o quê? É líder, tá bom. Eu sou filho de Deus como discipulador, eu sou filho de Deus como líder de célula, eu sou filho de Deus como membro da célula, eu sou filho de Deus como anfitrião. Eu simplesmente tenho que ter convicção que eu sou filho de Deus. Como empresário, eu sou filho de Deus. Como funcionário, eu sou filho de Deus. Lá na minha casa, eu sou filho de Deus. Como marido, eu sou filho de Deus. Porque eu sou filho de Deus. Essa é a sua identidade que é inabalável. Por quê? Porque essa identidade é eterna. Lá na eternidade, vai ter um lugar só para conversar com os filhos. No curso de maturidade a gente explica isso. E para finalizar sobre a identidade, Romanos 8, 15 e 16. Olha o que a Bíblia diz. Porque não recebeste espírito de escravidão. Oh, meus irmãos, quando nós estávamos no mundo, nós éramos escravos. Para viverdes outra vez atemorizados. Mas recebestes espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos. Fala para o seu irmão, você é filho de Deus. Primeira verdade que eu quero dizer para você. Você quer viver uma vida inabalável? Inabalável. A primeira coisa que você tem que ter é a sua identidade firmada. Não tem que ter outro nome na sua identidade. Você é filho de Deus e ponto final. Eu tenho muita estima pelo pastor. Ele é meu pastor. Estou te falando, ele é meu pastor. Mas quem entra na minha casa, quem entra no meu quarto, mexe nas minhas roupas, usa meu perfume, deita na minha cama, come da minha comida, não é o meu pastor. São os meus filhos. Porque filho tem um título e uma posição que ninguém mais tem. Mas não é só filho. A Bíblia diz o seguinte, Jesus, ele é o nosso maior exemplo, amém, meus irmãos? Só que muitas vezes, e a Bíblia diz isso mesmo, nós queremos usar Jesus só por um exemplo de conduta, de ministério, de conquista, de avanço. Isso é bom, faz parte, mas nós temos que ter Jesus como nosso modelo em tudo, inclusive no que ele ouviu. A Bíblia diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Mas olha o que a Bíblia diz, Mateus capítulo 3, verso 17. Você e eu não somos só filhos. A Bíblia diz o seguinte, Mateus capítulo 3, verso 17. E eis uma voz dos céus, isso foi para Jesus, que dizia, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Da mesma forma como Jesus, ele é o primeiro, para que outros sejam, ele foi o primeiro a ouvir, para eu e você também ouvirmos do Pai. Você é meu filho amado. Essa é a revelação da tua identidade, filho. Você é amado. Tem 2 filhos meus aqui, os outros 2 estão na salinha. O Felipe é meu filho amado. O Gustavo é meu filho amado. Eles são filhos. Os irmãos da minha rede são filhos espirituais amados também. Mas preste atenção. Você tem que entender que é isso que Deus fala para você. É isso que Deus fala para você. Quando você ouve isso, você tem convicção disso. Você abraça isso com todas as suas forças. A sua vida se torna inabalável. Se depois vão mudar seu status, pobre para rico, magro para gordo, sei lá o que vão falar de você, você nem se importa, sabe por quê? Você é filho amado. Lá na escola, os adolescentes devem ouvir. Você não é homem, porque você não fica com as meninas. Ou as meninas o contrário, você não é mulher, porque você não fica com fulano. Sei lá, não importa o que os outros dizem. O que importa é que vocês são filhos amados. Essa tem que ser a única palavra que você tem que responder para eles. Você não tem que provar nada para ninguém. Sabe, quando eu era os mais velhos, os homens aqui vão concordar comigo. Você quer ver um jeito de dar briga quando eu era pequeno? Era falar que a gente não era homem, que a gente era viadinho. Dava briga.
Mas por que isso dava briga? Porque não tinha identidade firmada. Quando tem identidade firmada, hoje se passa alguém e fala para mim, viadinho, então eu falo, você é criança para falar um negócio desse? Porque eu tenho a identidade resolvida. Quando tem a roupa lá da minha esposa e a minha no guarda-roupa, eu não fico em dúvida. O que eu sou? Sou homem, sou mulher, pego o vestido, pego o blazer, o que eu faço? Porque eu sei quem eu sou. Fala para o seu irmão, você é filho amado. Então, quando alguém perguntar o que você é, você tem que estufar o peito e falar, eu sou filho amado. Aleluia. Vamos que eu tenho pouco tempo. Primeira coisa que Deus nos dá então é uma identidade. Qual que é a segunda coisa que Deus nos dá? É um lugar. É um lugar. Ouça a palavra que o Mateus ministrou 2 domingos atrás. Ele falou um pouco disso. Mas eu quero ler com você Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o Filho do reino do seu amor, no qual temos a remissão, a redenção e a remissão dos pecados. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas. Então preste atenção, você nasceu de novo, diga aleluia. Agora você é filho de Deus, diga amém. Mas todo filho tem uma casa. E qual foi a casa que Deus te colocou? Foi o reino do Filho do Amor. Qual que é o reino do Filho do Amor aqui na face da terra? Vou te falar qual é. Efésios 1:22 fala. Efésios 1:22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a quem, irmãos? Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e deu Jesus para quem? Para a igreja. Deixa eu falar para você, ajuste a sua visão da igreja. A igreja é o lugar inabalável de Deus. Quero falar para você, a igreja já tem a fundação dela há mais de 2000 anos. Passou por vários governos, vários modelos de governos, várias perseguições, vários impérios, várias guerras, mas a igreja nunca parou. A igreja é o reino de Deus na face da terra que é inabalável. Uma coisa que eu conversei com a minha esposa no passado, mediante todas essas pressões, falei para ela, nós não vamos abrir mão de nada no reino de Deus. É encontro, eu vou. É curso de casais, eu vou. É dar aula lá nos cursos, eu vou. É célula, eu vou. É para fazer, o que é para fazer? Eu vou fazer, porque a igreja é o lugar inabalável. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Só que quando nós ficamos abalados, qual que é a primeira coisa que a maioria faz? Sai da igreja. Ali era o lugar para você reforçar, a minha empresa está em crise, eu vou mergulhar mais na igreja, eu vou envolver com a igreja, eu vou investir a minha vida, o meu tempo nisso, porque isso aqui, meus irmãos, a única coisa que vai desse tempo presente para a eternidade é a igreja. Nada vai, nenhuma empresa vai, nenhum status vai, nenhum casamento vai, nenhum relacionamento de pai e filho vai, nenhum relacionamento de amizade vai. A única coisa que vai para a eternidade é a igreja. E a coisa mais desprezada nesses dias, inclusive pelos crentes, é a igreja. Você acha que a reunião da célula é só um grupo de pessoas numa casa? Eu sou o que eu sou, claro que é por causa de Cristo e Espírito Santo, mas eu fui cuidado pela igreja, eu fui ensinado pela igreja, e eu sou abençoado pela igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Você não quer ter problema na tua vida, sendo que você está mexendo com a mulher do Todo-Poderoso. Você nunca vai ter acesso às minhas coisas se você falar mal da minha esposa para mim. Nunca. Se você falar mal da minha esposa para mim, você perdeu o acesso na hora. Você podia ser o meu melhor amigo. Perdeu o acesso imediatamente. Como que você quer ser um com Deus e falar mal da igreja? Deus nos ama e Ele nos colocou no lugar chamado Reino do Filho do Amor, que é a igreja.
Como, meu irmão e minha irmã? Como você negligencia cultos? Como você negligencia o discipulado, relacionamento de gente mais experiente? Como você negligencia liderar uma célula? A maior fonte de transformação, de vida, de poder é a igreja. Jesus deu tudo por conta da igreja. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 5, 22. 25. Eu preciso avançar por causa do tempo. Efésios 5, 25. Marido, amai as vossas mulheres também como Cristo amou quem? Quem Cristo amou? E tem gente na internet falando, Cristo sim, igreja não. E você ouve. Ele amou a igreja e você e eu rejeitamos. Vai ter aí a Usina Kids. Tem que vir a líder, a discipuladora, a pastora, a obreira, a semideus, a anjo, todo mundo para falar com você, para você participar de uma programação da igreja. Vai ter um encontro, tem que ter uma mobilização frenética para você servir no encontro. Não entendeu? Você não entendeu quem é a igreja. E aí, os seus olhos e os meus olhos, se ficarem nessas coisas terrenas, o apóstolo Paulo diz, vocês que olham para as coisas terrenas, são os mais infelizes dos homens. Deixa eu falar, infeliz combina com uma vida abalada. Mas Cristo amou a igreja, e Ele mesmo se entregou pela igreja. Agora fala para você fazer um esforço. Não dá. Estão me forçando. É religiosidade. Eu fui chamado para a liberdade. Foi mesmo, inclusive para ir para um lugar que a igreja não vai. Você está me forçando. Nem Deus te força nada. A questão é que você não teve revelação do tamanho da bênção, da vida e da única coisa que serve nesse mundo. É a igreja. A Bíblia fala que o batismo, ele é como lá Noé. Noé construiu a arca. Vou falar uma coisa. A igreja é a arca de Deus desses tempos. Todos rejeitaram a arca de Noé. Todos. Ouça o que eu vou te falar. Todos rejeitaram a arca de Noé. Mas, hoje, a igreja é a arca. E aqueles que estão vinculados à igreja, esses serão salvos. Por quê? Porque creram que Cristo amou a igreja. E Ele se entregou por ela. Olha que continua aí, verso 26. Ele santifica a igreja, tendo purificada por meio de água de lavagem pela palavra. Próximo. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante a essa, porém, santa e sem defeito. A igreja ela vai ser perfeita. Quando? Quando concluir o processo dela e ela se casar com Jesus. Hoje a igreja tem defeito sim, mas eu quero te falar, a igreja é a arca de Deus, é o lugar de Deus, para que nós possamos experimentar o reino inabalável. E para finalizar, os irmãos do louvor podem subir. A primeira coisa que Deus me deu para eu viver uma vida inabalável é a minha identidade. A segunda coisa que Deus deu para eu viver uma vida inabalável é a igreja. E a terceira coisa que Deus deu para que eu viva uma vida inabalável é um propósito. Fala para o seu irmão, Deus tem um propósito na tua vida, meu irmão. Preciso de 4 jovens homens, rapidamente aqui. Consegue 4? Vem cá, Douglas, Raul. Mais rápido. Quem mais? Vem cá, Léo. Vem cá, Diego. Pronto, 4. Vocês vão lá do lado de lá. Do outro lado. Você fica aqui. Vai lá. Vai lá, Léo, do outro lado. Presta atenção, o que é propósito? Abra sua Bíblia aí, Romanos capítulo 8, verso 28 e 29. A Bíblia diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu
Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Presta atenção, o Douglas aqui representa Jesus Cristo. É que a corte deixou ele mais glorioso. Presta atenção. E aí, todos devem ser igual a Jesus. Eu e você é o que diz a Bíblia, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Jesus, ele é o modelo perfeito de quem eu e você seremos. E aí, vem aqui o Léo e se converteu, e ele está nesse estágio aqui. Vai lá embaixo, lá, Raul. Aí vem aqui o Diego e se converteu, mas ele se converteu aqui nesse estágio, nessa situação. E lá, o Raul se converteu lá. E aí o que acontece? Você e eu, muitas vezes a gente se converte e vê um irmão que está mais perto, mais transformado, mais parecido, e se compara, e fica mal, fica batido. Mas na verdade, esse irmão, ele converteu nessa condição, mas ele ainda não completou a carreira proposta. Ele ainda não completou o propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus é que todos nós sejamos como Jesus. E aí, ele avançou mais um pouco. E aí, o Diego quebrantou. E avançou mais um pouco. Aí o Raul fala, não, eu vou para o mundo. Não tem jeito para mim. E se afastou mais. Mas ele nasceu de novo. Ele é filho de Deus. Só que ele desanimou, está lá atrás. Mas qual que é a vontade de Deus? Que eu e você continuemos a carreira proposta. Lá em Hebreus. Abre lá em Hebreus 12:1, enquanto eu vou falando aqui. O que acontece? Ele está no caminho. Eu e você, talvez nós estamos lá, que nem o Raul. O que eu e você temos que fazer? Eu tenho um propósito. Eu não posso parar. E aí, você dá mais um passo. Depois você avança. A Bíblia diz que é contemplando o Senhor como por um espelho. De fé em fé, de glória em glória. Eu vou sendo transformado à imagem. De fé em fé eu vou aqui para cumprir o meu propósito. Mas no meio desse propósito, o Diego foi dar mais um passo. Mas aí ele ficou desempregado. Aí talvez precisou vir um irmão, falar não. Ele queria ir lá junto com o Raul lá para baixo. Falou, não. Você tem um propósito. Você tem um chamado de Deus. Aí ele fala, tá bom, eu não vou desistir. E dá mais um passo. Aí Deus precisa transformar a vida do Léo. Aí dá um pai bem chato para ele. Porque o Léo tem que ser a imagem e semelhança de Jesus. Mas ele ainda não honra os pais. Jesus honrou um pai e tudo, diga amém. E aí, na hora que o Léo quebranta, ele ora, Jesus muda a vida dele, o Léo dá mais um passo. Aí, depois que o Léo passou do processo do pai, Deus dá uma esposa para ele. Aí ele vai ver se o pai era fácil. Mas aí ele entende, eu não estou aqui para brigar com a minha esposa. A minha esposa não é a culpada da minha vida. A minha esposa não é o problema da minha vida. Eu tenho um propósito que é ser a imagem e semelhança de Jesus. E a minha esposa eu tenho que amá-la como Cristo amou a igreja. E ele dá mais um passo. E ele começa a liderar na vida da igreja, se envolver e tudo mais, até o final da vida dele. E ele cumpre a carreira proposta e se torna a imagem de Jesus. Então preste atenção, não é porque você talvez parece que está mais atrás, ou parece que o seu caminho está mais longe, ou que outros já estão lá na frente. O propósito é o mesmo para todos. Nós fomos chamados para ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E você se torna inabalável quando você olha para esse propósito e abraça Ele. Aí você fala a verdade. Então meu pai me magoou, eu vou perdoar. Aí perdoou. Eu tomei um golpe. Tudo bem. Eu vou permanecer no Senhor, firme. E aí vai. E agora eu preciso ser generoso. Aí você dá mais um passo. Agora eu vou cuidar de alguém. Deixa eu falar uma coisa para você. Você quer ser transformado? Vai cuidar de alguém.
Tem um doido na internet aí que fala, vai cuidar da sua vida. Eu falo para você, vai cuidar da vida de alguém, que a sua vida vai ser muito melhor. E aí, o Raul fala, eu vou. Talvez eu sou muito pobre, aí Jesus dá recurso para ele, ele vive pela fé. Aí o Raul começa a cuidar de alguém lá na célula. Aí o Raul arruma um emprego agora. Um chefe que é luta, persegue ele. Mas ele quebranta e honra o chefe até o fim. Aí ele começa a servir, começa a viver a vida da igreja e continua permanecendo. Aí ele junto com o Diego tem uma caminhada juntos. E os dois juntos chegam lá para cumprir o propósito eterno de Deus. Pode descer, obrigado. Meu irmão e minha irmã, quando você entende que você tem um propósito, ouça, quando você sabe que você é filho de Deus, que Ele te colocou na igreja e que Ele te deu um propósito, olha o que a Bíblia diz. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quando você abraça a carreira proposta, quando você abraça e fala, eu vou ser a imagem e semelhança de Jesus, o Espírito Santo está trabalhando, agora eu estou entendendo os processos da minha vida, não tem a ver com os outros, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com o Brasil, não tem a ver com o governo, não tem a ver com o meu líder, tem a ver comigo, cumprir o propósito para ser igual a Jesus. Você se torna inabalável. E eu quero dizer algo para você, enquanto você não cumpre esse propósito que Deus te deu, sabe o que acontece? Você se torna inabalável, imortal e invencível. Fique de pé onde você está. Como eu disse, eu vim compartilhar com você um espírito de inabalável. E olha o que diz o verso 2. Abre aí o Hebreus 2. 12:2, próximo. Felipe, como que eu corro a minha carreira proposta? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é? Jesus. Honre seus pais, honre seus cônjuges, honre seus líderes, mas nunca deixe de olhar para Jesus. Você quer viver uma vida inabalável? Saiba que você é filho amado. Saiba que Deus te colocou na igreja. Abraça a igreja. Viva a vida da igreja. E saiba que você tem um propósito para cumprir na tua vida. Nós vamos cantar ao Senhor e depois nós vamos orar para encerrar o nosso culto, a fim de que um espírito inabalável seja liberado sobre você. Amém? Vamos cantar ao Senhor?